Agora é o seguinte, os répteis estão invadindo os lares. E para falar um pouquinho sobre esses novos pets, eu convido ele que é biólogo e trabalha com o criadouro comercial Pet Serpentes no Rio de Janeiro. Vem para cá, Daniel Leirião. Bem-vindo, Daniel. Gente, ele não veio sozinho, não. Ai, meu Pedro, você vê que coisa. Tudo bem, Daniel? Tudo bom? Como vai? Tudo certo. Veio bem acompanhado, né? Sim, sim. Uma jiboia arco-íris. Ai, que aflição. Que aflição. É uma jiboia? Isso. Chama jiboia arco-íris da Caatinga. É um super dócil, super tranquilo. É um machinho lá do nosso plantel, né? Sim. Um animal reprodutor, já adulto. E trouxe aqui para mostrar para vocês. Isso é um doce. É um doce. Quantos bichinhos como esse você tem lá? Hoje a gente está com mais ou menos 150 animais no criadouro, né? Entre as serpentes, lagartos, jabutis e ainda tem o biotério, né? Que a gente tem que criar a alimentação de alguns dos nossos animais. Agora, Daniel, as pessoas podem ter como um pet em casa? Tem que ter uma licença. Como é que funciona? Isso. Então, como é que funciona? Não peguem animal na natureza. Os animais têm que ser adquiridos de criadores comerciais legalizados, que eles têm essa legalidade pelos órgãos ambientais, que no caso do Rio de Janeiro é o INEA e o IBAMA. Então, a partir desse momento, a pessoa consegue adquirir com esses criadouros. Eles vêm com nota fiscal, certificado fotográfico, certificado de origem, licença de transporte e manual de criação. E eles, entre aspas, vêm adestrados? Qual que é a diferença de uma cobra dessa que vive no seu criadouro e de uma do tempo? Na verdade, são várias diferenças, né? Os animais de criadouro, eles têm todo um controle, a gente tem todo um controle sanitário para os animais, então a gente tem visitas veterinárias. Quando eles nascem lá no criadouro, a gente já só pode vender os animais nascidos no criadouro, né? Então são animais que já são nascidos em cativeiro, animais que já são pegos desde pequeno para que eles fiquem dóceis e mansos, para que não tenha nenhum tipo de problema, né? Para o bicho não vir a morder o dono. Apesar que se morder também, esses animais não são peçonhentos, a gente não cria nada venenoso, nem pode no país, né? Então a gente sempre cria animais que são excelentes pets. As pessoas estão. O mercado pet está crescendo muito agora, né? O pessoal de animais exóticos e répteis de forma geral, né? Sabe quando que eu tenho coragem de chegar perto de uma cobrinha como essa? Pode passar a mão tranquila. Eu tenho pavor. Não por nada, mas é porque eu tenho. Vocês têm coragem? Tem, Pedro? Hã? Com certeza. Então vem. Olha, Pedro, eu não me responsabilizo, hein? Ela é muito tranquila. É gelada, Pedro? Não? Os animais, eles têm a temperatura deles é de acordo com a temperatura ambiente, né? Ai, Depende, se a gente estiver num ambiente muito quente, elas vão estar mais quentes. Se elas estiverem num ambiente muito frio, elas vão estar mais frias, né? Caramba! Olha isso. Tem nome? Vocês batizam com nomezinhos carinhosos? Com mais de 150 animais fica difícil de batizar, né? A gente tem um nome que a gente usa de identificação, mas são letras e números sequenciais. O que pode dar errado com uma cobra dessa, por exemplo? Você falou, se morder não acontece nada, tal, mas Sim. pode acontecer de uma picadinha? Não, é muito difícil. Os animais que a gente cria assim, né, já tudo certinho, da forma que tem que ser, o acompanhamento veterinário, a gente faz todo um manejo com eles para eles ficarem dóceis, os filhotinhos, porque eles realmente nascem bravinhos, né? Porque você imagina, na natureza, o animal nasce, ele não se defende, pequenininho vira presa fácil. Sim. Mas a gente faz um manejo, os animais acabam ficando super dóceis. Mas o que pode acontecer foi o que eu falei, ele pode te dar uma mordida, raros são os casos, mas não... Ô Pedro, assim, que não seja só lavar hoje. o local. Pedro tá conseguindo fazer direitinho, se precisar de ajuda, você me fala. Porque ela está tentando se segurar. Você quer que eu solte aqui, ó? Tem problema não, pronto. Ela se enrola porque ela tem medo de cair. Então a forma dela não tem braços nem pernas, né? A forma dela se segurar, ela se enrolando, né? Pode. Ela se usa quiser. como apoio. Posso pegar? Pode pegar, claro. Então vai. Eu não quero, muito obrigada. Gente, eu tenho medo, não adianta que eu vou depois dar escândalo, vai ficar feio. Eu acho lindo quem faz e quem tem coragem, mas eu não sou tão corajosa assim. Nem as minhas amigas de palco. Você é, doutora? Sim. Já conhecemos esse exemplar ali fora, já fizemos amizade. Uma graça. Meu Deus! Vamos ver aqui os outros que você trouxe. Aqui a gente tem uma iguana. Uma iguana é um animal que ocorre no Brasil, tanto no Nordeste quanto na Amazônia.
e fora do Brasil também, ocorre na América Central. Esse aqui é um exemplar nordestino, como se fosse no Nordeste, mal que a gente recebeu de apreensão. Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente estar falando é que todas as nossas matrizes, ou grande parte delas, vem do Centro de Triagem de Animais Silvestres, que é do IBAMA, onde esses animais chegam de apreensão de pessoas que tinham ilegal esses bichos, né? E aí eles são destinados, quando não podem ser soltos, ou porque são muito mansos, ou porque tem algum tipo de problema, não podem ser soltos, eles são destinados para alguns órgãos, inclusive para alguns empreendimentos, inclusive para criadores comerciais. E esse é um animal, pela sua mansidez, chegou para a gente dessa forma, né? Se alimenta do quê? Então, as iguanas, elas se alimentam basicamente de folhas. Eles comem frutas e legumes também, mas principalmente folhas. São bichos Por isso que a gente herbívoros. encontra muito naqueles, sei lá, naquelas árvores grandes. Em resort Isso. tem muito, né? Às vezes você tá ali Exato. tomando um sol, de repente, vup, uma perto. Exatamente. E as iguanas são arborícolas, foi o que você falou, a gente encontra nas árvores, né? Bicho que desce ao chão também, mas a grande parte do tempo eles estão no alto. Por isso se alimentam, na maior parte, então, das folhas. Exatamente. Muito bem. Qual o tamanho máximo e mínimo que pode ter uma iguana? Então, a gente tem relatos de iguanas de até quase 2,5 metros. Sério? Isso do focinho até a ponta da cauda, né? Sim, sim. Então, assim, os animais ficam bem grandes. Olha. E quanto tempo vive? Então, a iguana pode viver de 15 a 20 anos. Tá. Ela vive, é um pet que vive bastante tempo, né? E as hoje em pessoas dia- podem ter em casa, Sim, então? já existem criadores comerciais vendendo esses filhotes, filhotes de iguana para pet. O que São leva uma maravilhosos. pessoa a ter... São maravilhosos. O que leva uma pessoa a ter um réptil em casa como um animal de estimação? Porque você não Olha. vai ficar... Você não... Como que é essa troca de sentimento? É paixão. Na verdade, os répteis eles não se apegam como os cães e os gatos, né? Não são animais que você acho que vai chamar e vai vir, vai pedir carinho, mas são animais que se acostumam com a nossa presença e muitas vezes reconhecem os donos. Então eles vêm, você bota o braço, ele vem, sobe, aí você fica curtindo, escama, olha o bicho, e ele está se aproveitando de você também por causa do seu calor corporal. Então ele está se aquecendo em você e você está curtindo o animalzinho ali. Hoje em dia está crescendo muito esse mercado, né? Então é uma coisa muito interessante e fácil Agora, de cuidar. por exemplo, quando a gente tem um filho, Sim. né? Era só o casal com o cachorrinho ou o gatinho, não sei. Quando tem um filho, o cachorro, por exemplo, às vezes sente, né? Sim, sim, sim. Um réptil, ele consegue assimilar que tem uma pessoa nova na casa e de repente isso traz algum perigo para uma criancinha, para um bebê? Ele pode ficar nervoso com isso por alguma razão? Sim, não tem perigo nenhum, risco nenhum. Répteis são animais muito fáceis de ter a leitura do comportamento deles, né? Então são animais que não têm esse tipo de problema, porque eles não têm um apego pessoal ali, ele se acostuma com o ser humano. Às vezes, foi o que eu falei, reconhece o dono e ali se alimenta às vezes melhor na mão do dono do que de outra pessoa, mas isso não vai influenciar em nada, para ele não vai fazer diferença ter uma pessoa nova ou não. Ela tem medo? Por exemplo, eu citei para você o resort. Se as pessoas forem meio em cima, querendo pegar, a tendência é ela fugir e subir para a árvore de novo. Sim, na natureza, os bichos são completamente diferentes dos animais Isso, criados. da natureza, eu estou dizendo, sim. Então, elas têm medo e fogem. Praticamente todos os animais fogem da gente. Eles não atacam a gente à toa. Eles só vão vir para cima da gente se eles se sentirem acuado. Ou se você não viu, pisou, de repente, uma serpente. E aí você pode acabar tomando uma mordida, uma picada, porque você ali esbarrou, passou muito perto e aí você pegou o espaço dela. Mas, de uma forma geral, eles sempre fogem, sempre têm medo. Só se acuar realmente, né? Se acuar, ele vai querer se defender de alguma forma. Mas, de forma geral, elas são super tranquilas e fogem. E esse aí, qual é? Então, esse aqui é um teiu. Teiu. O nome científico dele é Salvator meriani. Existem outras espécies de teiu. Esse daqui também está sendo já criado bastante no Brasil como animal de estimação, de criadores comerciais legalizados junto aos órgãos ambientais, né? E são excelentes pets, tanto quanto a iguana quanto o teiu. Só que o teiu ele atende até pelo nome. Você chama, ele acostuma. Ele é mais dócil que ela. Os dois são dóceis. Só que esse aqui ele interage mais. Ele interage mais com o ser humano. Então é super interessante por causa disso também. O tamanho também fica parecido com a iguana. Então, eles ficam mais corpulentos. Os machos ficam com a bochecha bem grandona, né? E ficam quase o dobro dessa daqui, alguns indivíduos, né? Então são bichos que ficam grandes e pesados. Mais pesados que as iguanas. Só que se for medir comprimento de ponta de cauda, a cabeça, as iguanas ficam mais compridas. E também vivem por volta de 15 anos? A mesma coisa, de 15 a 20 anos.
Alguma curiosidade específica É deles? um animal que é terrestre, né? Não é escalador. No máximo escala uma pedra, um tronco caído. Onde né? fica na natureza, é. Isso, exatamente. Nesse ambiente. Então, Tá. os recintos, quando você vai construir um recinto, você pode ver que é diferente este para esse. Esse ela está em cima de um galho, de um tronco. Aqui não. Aqui, se você botasse um tronco igual ali, ele não ficaria. Ela não é o interesse. O interesse é o bicho é mais... Esse animal aqui, ele é um caçador ativo. Né? Ele tem a língua bífida, olha lá como é que ela tá, ó. Se alimenta do quê? Esse bicho é onívoro, come de tudo. Desde folhas, a frutas, gosta muito de banana, mamão, né? E pequenos roedores e pequenas aves. E assim, até serpentes ele come também. Então, é um animal onívoro, come de tudo. Ele come de tudo. E a próxima, essa belezinha? Então, a próxima é aquilo que todo mundo já conhece, né? Esse aqui é um jabuti piranga. Sim. Lá no nosso plantel a gente tem jabuti tinga, que é um amazônico que fica bem grandão. E o piranga, que é o mais comum, que todo mundo já conhece, né? Esse bicho também é onívoro. A maioria das pessoas acham que ele só come folha, vegetal e tal, uma frutinha. Mas não, ele também se alimenta na natureza de insetos mortos. O animal morto, ele aproveita aquela situação. E fruta ele come pouco. Mas ele vai comer mais folhagem. 80% da alimentação é verdura mesmo, né? Aí frutas e legumes a gente varia aí entre uns 15% e 5% de proteína animal. Eles comem insetos e em cativeiro a gente dá ração de cachorro de filhote de boa qualidade, né? Ou às vezes até mesmo alguns insetos hidratados que a gente coloca no meio da comida deles. Vive quanto tempo? O jabuti desse aqui, existem relatos de jabutis que vivem mais de 150 anos. Que coisa, né? E a gente ouve falar isso, e é Sim, real. existe um, se eu não me engano, tá em Paris, no zoológico lá, que nasceu em 1800 e alguma coisa. Caramba! Já viu muita coisa acontecer. E ainda está vivo, é um jabuti de Galápagos. Qual é o principal cuidado para quem tem em casa? Um ponto de aquecimento, o sol para todos esses animais é muito importante. Se você não tem um sol para disponibilizar para eles, vocês podem fazer uns terrários grandes e com lâmpadas especiais de UVB, UVA, UVB 5.0 para as iguanas, que são animais mais de árvore, mais de floresta, e para os teius e jabutis 10.0. São lâmpadas que têm um prazo de validade de 6 a 1 ano, né, 6 meses a 1 ano, que emitem os raios necessários para ter um bom desenvolvimento. Então, você tendo uma alimentação adequada, né, existe um chamado pó de cálcio com vitamina D3, que você polvilha em cima do alimento, junto com essa lâmpada e um ponto de aquecimento, porque o bicho precisa se aquecer para ter um metabolismo melhor, para poder conseguir digerir bem e desenvolver, você tem um animal pro resto da sua vida. Muito legal. A gente falando um pouco da cobra que você trouxe, Sim. sobre a alimentação, idade dela, a gente não comentou muito. Não, vamos falar agora. As serpentes são diferentes dos lagartos. Esses bichos Doutora comem... já despachou a serpente? Já troquei pelo Ravi. Ravi tá se derretendo aqui, gente. Tá uma feliz delícia. da vida aí, né? Então, as serpentes, elas se alimentam, elas são totalmente carnívoras e se alimentam, no caso das jiboias, se alimentam de mamíferos ou aves, né? Então, o que a gente dá? A gente dá roedores, ratos, mas ratos abatidos, ratos onde a pessoa que vai comprar esse animal, ele vai comprar o alimento em biotérios que já tem no país inteiro, biotérios particulares, que vendem os ratinhos congelados, embalado a vácuo, com data de validade, tudo direitinho, para que, de acordo com o peso, né? E eles só comem a cada 15 a 20 dias quando o animal adulto. Quando é filhote, de 7 a 10 dias que a gente alimenta. Então, não dá trabalho praticamente nenhum. Imagina, um animal filhote vai comer 4 vezes no mês. O alimento não é caro, um alimento barato, né? E a gente só pede para que depois que ele comeu, a gente espera 5, 6 dias para poder manusear, para o animal poder fazer a sua digestão em paz ali e não ter nenhum tipo de problema de vômito mesmo, né? É diferente, né? Que coisa, né? É totalmente diferente. É muito diferente. E qual é o principal cuidado, assim, para uma pessoa que vai ter, por exemplo, em casa, uma cobra dessas? Então, um ponto de aquecimento, aí a gente chega bem próximo aos lagartos e os jabutis. Isso é praticamente para todos os répteis. Tá. Tem que ter um ponto de aquecimento que a gente recomenda ou a lâmpada de cerâmica ou uma placa de aquecimento. Existem também as pedras, mas as pedras eu prefiro para os lagartos, a gente recomenda as placas. Tudo isso você já compra. Mas, em por pet exemplo, shop. a cobra fica solta na minha casa? Não. Fica sempre em terrários iguais a eles. Todos eles têm que ficar assim. Todos eles, a gente não você deixa pode pegar solto. um pouco para você Exatamente. curtir ali o seu momento. Isso, você pega para curtir o momento, tá ali com o animal, tá, acabou,
volta pro recinto. Por exemplo, quando vem visita, a visita quer ver, eu quero pegar, essa coisa de muita gente pegando, pode trazer alguma bactéria, alguma coisa de ruim pro bichinho, pro animal? Não existe zoonose com répteis. Então, os répteis não transmitem nenhum tipo de doença para o ser humano. E o contrário. Então, é super tranquilo. E a gente, para eles, também não. Tá. Porque a gente é muito distante. Né? Falando de família, somos muito diferentes. Então, não existem doenças compatíveis. Então pode mostrar para a visita um pouquinho. Pode mostrar à vontade. A gente, é claro que tem um limite, né? Já existiu casos da pessoa estar ali horas e horas com uma jiboia no pescoço, mostrando num local muito quente, e o bicho veio falecer. Devido à alta temperatura que o animal passou e aquele estresse térmico. Mas por quê? Estava num ambiente com calor de quase 40 graus, um animal ali o tempo todo ali, e aí acabou que essa temperatura muito alta deu estresse térmico, o bicho acabou vindo a óbito. Mas isso eu estou dizendo horas e horas e horas num ambiente inadequado com aquele animal. Agora, quando você está dentro da sua residência, com um animal ali no colo, você pode ficar 1, 2, 3 horas com ele tranquilamente, mostrar para as pessoas. Ô Pedro, será que esse é um mercado que está crescendo? Olha, pensando, assim como o dos gatinhos estava conversando ali, é um animal mais independente, que demanda menos cuidados do dia a dia. Hoje em dia a gente fica muito tempo fora de casa, então pode ser sim um mercado que está em ascensão, né? Para pessoas que trabalham fora muitas horas por dia, daria bem menos trabalho. Eu acho que estou até considerando comprar um bichinho, um réptil, para deixar, já que eu posso tanto tempo fora de casa. Vocês têm alguma pergunta ou algum comentário? Bom, dieta, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho o que pode, o que não pode. Quem tem um pet exótico, um réptil em casa, quais são os perigos da gente oferecer algo da nossa alimentação ou alguma particularidade aí na dieta deles? Sim, vamos lá. Como cada animal que tem um pouco de diferença, eu vou falar um pouquinho deles. As iguanas, como eu falei, elas são 100% vegetarianas, né? Só comem vegetal. Então, uma coisa que a gente sempre pede, evite comprar alimentos que possam ter agrotóxico, né? Porque isso pode prejudicar o animal. Alimentos cozidos, preparados isso aí serve para todo mundo, né? Pelo ser humano, você bota temperos, nada disso, sempre natural, né? Às vezes as pessoas entendem, por exemplo, as serpentes, né? A gente compra os ratinhos congelados, descongela ao natural, ou descongela na geladeira de um dia para o outro, ou deixa no ambiente. Quando estiver completamente descongelado e temperatura ambiente, você oferece para o animal. Porque às vezes a gente fala, né, no dia a dia, não, você pode comprar congelado, você dá congelado para o animal. Aí a pessoa não entende que, na verdade, você tem que descongelar. Então você tem que explicar direitinho. Porque tem gente que acha que vai dar um sorvete para a cobra lá, bota o ratinho congelado lá dentro, e já houve casos até de óbito por causa disso. A serpente estava com fome e comeu o bicho congelado e veio a óbito depois. Então também não pode, tem que ser temperatura ambiente. Mas basicamente é isso, evitar frutas, legumes e folhagens com agrotóxico, se puder evitar ao máximo é importante, e alimentação sempre descongelada para esses bichos. Agora, Daniel, para a gente encerrar, eu posso ter um bichinho exótico desse, um réptil na minha casa como um pet de estimação, junto com um outro, um cachorro, um gato, junto com outro? Sim, pode sim. Lembrando que você tem que estar sempre supervisionando. Se você vai estar com um animal um do lado do outro, que nem ela estava ali com a serpente e o gato estava do lado, você viu que não teve nenhum tipo de problema. Agora, a gente tem que lembrar que são 2 predadores. Né? Se você tem uma jiboia, por exemplo, de 3,5 metros e um gato pequeno, o que pode acontecer? Esses bichos, pode acontecer da jiboia, falar assim, opa, refeição. E aí ela pode querer comer o gatinho. Isso acontece. Então, ai, que judiação, velho. Ela não entende que aquilo ali não é uma refeição para ela, né? Então você tem que estar sob supervisão, sempre mexendo, olhando os animais, não deixando eles interagir dessa forma. Você pode, até mostra e tal, um para o outro. E tem muitas pessoas que têm teius e iguanas, e um lagarto junto, e um cachorro, um gato, mas está ali, está olhando, eles se acostumam, se adaptam. Mas sempre com supervisão, né? Não pode deixar lá, porque pode realmente acontecer algum tipo de acidente entre eles, né? Sim, com certeza, e a gente não quer isso, né? Olha, o Instagram aqui do Daniel Leirão, o biólogo, é o @petserpentes, @petserpentes, tá aí no vídeo para você, se você tiver interesse também, quem sabe, de ter um pet exótico na sua casa, como ele recomendou, né? Tem que ser comprado num lugar como o dele. Isso. O telefone para contato é o 21 98889 9327. 21, Rio de Janeiro, não é? Isso. 98889
9327. Daniel, há quanto tempo você trabalha com isso? Olha, eu, antes de montar o meu criadouro, eu Sim. trabalho num zoológico, já tem 17 anos. Sim. E no criadouro a gente tem desde 2017. Né? Começamos com os répteis em 2019, mas temos que a gente começou com as aves e depois a gente partiu para os répteis, que é a minha grande paixão. Sempre foi uma paixão tua? Sempre foi. Eu fiz biologia por causa dos répteis. Você nunca teve medo? Nunca, eu sou apaixonado desses animais, são maravilhosos. As pessoas depois, uma coisa que é muito interessante, é que quando as pessoas compram a sua primeira serpente, o seu primeiro lagarto, acho que em 1 ano, 2 anos já está comprando o segundo. É quando você vai ver, a pessoa tem 10, 15 animais em casa. Porque são fáceis de cuidar, né? Não demanda muito trabalho e são maravilhosos. Meu pai ia adorar. Ele adora, ele vê na natureza, assim, ele fica encantado. Muito legal, muito Ele ia bacana. adorar. Que bom. Obrigada, viu, Daniel? Nada, eu que Obrigada. agradeço. Muito bom te receber aqui.